Oi, tô aqui novamente trazendo um conteúdo de primeira para você e hoje eu vou falar sobre uma habilidade social que, olha, é realmente admirável. Se você conhece alguém assim ou se você quer desenvolver a habilidade de ser uma pessoa assertiva, então você está no canal certo, no vídeo certo. Então, eu vou falar sobre assertividade. 5 características das pessoas que têm assertividade, que têm essa habilidade social que eu considero incrível. Bom, então o que é que seria essa assertividade? Será que você é uma pessoa assertiva? Ou você convive com alguém em casa ou no trabalho que manifesta assertividade? Bom, a assertividade, conforme a psicologia fala, é uma habilidade social onde a pessoa consegue se posicionar, consegue falar e defender sua opinião com autenticidade e sem ser agressivo. Olha que interessante, que característica incrível, né? Então imagine uma situação onde você tá ali conversando com pessoas ou numa reunião e aparece algo, alguém comenta algo que você não concorda, que aquilo fere os seus princípios, enfim. Então você consegue, a pessoa que é assertiva, ela consegue se posicionar, ela consegue falar de uma maneira que ela expõe sim o ponto de vista dela, mas de uma forma muito respeitosa, né? Ela não parece agressiva, ela não procura sobrepor a opinião dela em relação à opinião dos outros que tá lá, mas ela consegue se expressar, ela consegue colocar a sua ideia com uma clareza tão incrível que é admirável, né? Por mais que alguém não concorde, essa outra pessoa que tá ali convivendo, ouvindo uma pessoa assertiva se colocar, ela vai acolher aquilo de uma maneira diferente, por exemplo, de alguém que coloca o seu ponto de vista de uma maneira agressiva, ou então diferente também de alguém que é completamente passivo, ou que tem receio de se colocar, ou que fica com medo do julgamento dos outros. Então a pessoa assertiva é essa, ela consegue se posicionar, ela ocupa o espaço dela. E para que a gente possa conhecer mais as características, né, de uma pessoa que tem assertividade, eu vou compartilhar com você aqui 5 dessas características que são comuns nas pessoas assertivas, né? É interessante colocar também que nós temos, né, as pessoas têm temperamentos diferentes, é óbvio, né? Então a psicologia ela cataloga alguns temperamentos comuns, mais comuns, né, entre a população, que né, as características de uma pessoa, um temperamento mais passivo, uma pessoa mais agressiva, o temperamento passivo-agressivo e o assertivo. Então, só para que você entenda que existe essas outras, né, características de personalidade também no que se refere às habilidades sociais, né? Então vamos lá, vamos descobrir os 5 sinais, as 5 características das pessoas assertivas. A primeira delas essa pessoa assertiva, ela se comunica de uma forma muito clara, muito objetiva. Então, a maneira como essa pessoa se expressa, ela consegue se fazer entender com muita tranquilidade. Por quê? Porque é uma pessoa autêntica, ela fala com sinceridade, ela fala aquilo que realmente pensa, né? Considerando que ali ela tá em meio a outras pessoas que podem também ter a liberdade de pensar diferente dela, mas ela não perde a oportunidade de comunicar aquilo que acredita, não perde a oportunidade de comunicar aquilo que ela defende, aquilo que está de acordo com os seus princípios e com os seus valores. Então essa é a primeira característica da pessoa assertiva. A segunda característica é uma pessoa pacífica e não passiva, né? Agora há pouco eu descrevi um pouco da passividade.
Ok, mas você pode ficar confuso. Qual é então a diferença da pessoa pacífica e não passiva? A pessoa pacífica, ela resolve, quando ela está diante de um problema, ela procura enxergar as alternativas possíveis de sair e resolver aquele problema. Há um esforço, há uma busca, né, para que as coisas possam se encaminhar de uma maneira diferente. A pessoa passiva, ela simplesmente aceita as condições que estão dominando a ela sem lutar, sem questionar, sem pensar, poxa, será que tem como sair disso? Será que tem como fazer melhor? Tem uma outra maneira de realizar isso ou de encontrar uma alternativa para esse problema? Então, essa é exatamente a diferença, né? Você é pacífico, você não sai aí feito um trator derrubando todo mundo, mas você empreende um esforço, uma energia para resolver o problema e não simplesmente abaixa a cabeça e aceita como se você tivesse que ser capacho de todas as situações que oprimem você, né? É bem diferente. Outra característica da pessoa assertiva é a felicidade. As pessoas assertivas, elas são felizes, elas enxergam, elas contemplam a própria vida com um contentamento de gratidão. Então, de todas as situações, as pessoas assertivas, elas conseguem extrair um aprendizado, uma lição ou algo de positivo daquilo que ela está vivendo. Então, ela contempla o universo dela, as pessoas em volta dela, a própria vida dela como um presente, como um aprendizado e com uma postura de felicidade e de gratidão. É muito diferente daquelas pessoas que só reclamam, né? Que veem defeito em tudo, que veem problemas para cada solução que é apresentada. Então, a pessoa assertiva, ela tem essa visão positiva da vida, não que ela seja uma pessoa boba, iludida, não, mas que ela procura extrair das experiências o que há de melhor, né? O que pode impulsioná-la a seguir adiante. A outra característica que não poderia faltar de maneira nenhuma para as pessoas assertivas é a autoconfiança, né? O que é autoconfiança? Eu tenho aqui uma playlist aqui do canal, se você quiser maratonar esse tema. Existe uma playlist aqui só sobre vídeos onde eu abordo sobre autoconfiança ou sobre as maneiras que você pode, né, trabalhar essa característica em você. Então, eu recomendo que você veja. Eu vou deixar na descrição do vídeo ou aqui no card essa playlist para você, tá bom? Então, a autoconfiança é a pessoa autoconfiante é aquela pessoa que reconhece as próprias capacidades, que reconhece o próprio potencial, que ela consegue planejar e realizar, levar adiante aquilo que ela se propõe a fazer. Então, por ela ter essa noção do senso de realização que ela mesma tem, então ela se torna uma pessoa autoconfiante. E agora entenda, a autoconfiança não significa ser prepotente, tá? É muito diferente daquela pessoa arrogante, prepotente, que acha que tá acima de tudo e de todos. Não, é aquela pessoa que reconhece, sabe quem ela é e reconhece o próprio valor e por isso ela se coloca em ação, porque ela sabe que ela pode executar aquilo, ou se ela não sabe, ela pode aprender com a situação, ela se flexibiliza, né, aos acontecimentos. E a quinta característica da pessoa com assertividade é o respeito, né? Então, é como essa pessoa tem uma comunicação não agressiva, ela se expressa com autenticidade, com sinceridade, mas ela mantém o respeito. Ela se posiciona de uma maneira que as outras pessoas não se sentem diminuídas diante daquilo ali. É claro, gente, que nós não temos controle nenhum sobre como os outros irão se sentir a respeito do que nós falamos, mas há uma intenção real da pessoa assertiva de se colocar
né, de uma forma que ela não soe agressiva, né, que ela possa se comunicar livre de amarras emocionais. Ela fala o que ela acredita, mas ela não fica ali retida pelo medo do que os outros vão pensar, do que se vão julgá-la, se vão achar isso ou aquilo a respeito dela. Não, é uma pessoa livre para se posicionar, mas com respeito, considerando as outras pessoas, né? Considerando que os outros podem ter a liberdade, inclusive, de pensarem diferente dela. Então, assim, se você quer ser uma pessoa mais assertiva, se você quer ter essas características, então vamos lá. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa investir no seu autoconhecimento. Porque não é possível uma pessoa ser assertiva sem se conhecer, sem saber do próprio potencial, sem saber o quão longe ela pode caminhar, o quanto que ela pode ser uma influência positiva para os outros, para as outras pessoas. Ela, como eu disse, ela tá livre dessas amarras emocionais, né? Então, se você quer mergulhar fundo no autoconhecimento, vem fazer terapia online comigo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição se você quiser conversar comigo e saber mais. Se você não cuida de você, em primeiro lugar, se você não se importa com isso, então não exija isso das pessoas. Você é que tem que dar o primeiro passo. Se você curtiu esse conteúdo, por favor, manifesta aqui o seu gostei, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário que eu vou adorar ler e responder, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!